E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Resenha 81. Hoje é dia de resenha com Espada Selvagem de Conan, volume 3. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha. Hoje a gente vai resenhar a Espada Selvagem de Conan, volume 3, publicação aí da Panini Comics aqui no Brasil, né? Trazendo as histórias da Titan Comics lá dos Estados Unidos para cá, né? A Titan é a nova guardiã dos direitos aí do Cimério, né? E tá produzindo desde o ano passado as HQs e HQs estão chegando pela Panini Comics. Vamos dar uma olhada aí, né? O que a Espada Selvagem Volume 3 traz pra gente. Mas primeiro, vamos olhar a arte e as características da edição, né? Como a gente sempre faz aqui no vídeo. E depois vocês voltam aí pra gente falar sobre a resenha da HQ e sobre a minha opinião do título, né? Então, editor, vamos pra arte da HQ. E aí, pessoal, chega mais, vamos dar uma olhadinha aqui, né, no expediente da edição e na arte, né? Tá nas minhas mãos aqui, né? A Espada Selvagem de Conan, volume 3, publicação aí da Panini Comics, né? Onde ela traz aí a Espada Selvagem de Conan da Titan Comics, né? Que é a nova licenciante do personagem. A Panini traz aí nessa roupagem aí, né? Respeitando aquele tamanho original, né, da Espada Selvagem lá da época da Abril, né? Então nós temos aí capa cartonada, no miolo é o papel offset, preto e branco. Já a gente vai dar uma olhadinha por dentro aqui, tá? Você tem 64 páginas com uma lombadinha quadrada. A lombada deixa de ser canoa com grampo, né? E passa a ser quadrada. Essa aqui é a terceira edição, onde você vai ter aí quatro histórias mais ou menos, né? Porque você tem três histórias do Conan e uma do Solomon Kane. Só que uma das histórias do Conan que tem aqui, na verdade, é um poema, né? Então você vai ter duas histórias, um poema e uma história do Solomon Kane. Aqui, né, para começar sempre com o mapinha, né, da Era Iboriana. E você começa já com a primeira história aí, né, que é Lobos da Tundra, de Frank Thierry no roteiro e o Cary Nord na arte, tá? Eu gostei da arte do Cary Nord, tá? Achei uma arte bem legalzinha, um Conan bem trabalhadinho, tá vendo? Bem cheio de detalhes, né? E essa vai ser a principal história aqui da HQ, né? Onde ela vai tomar o maior número de páginas da revista, né? Lembrando que essa revista está no formato magazine, né? 68 páginas, papel offset, preto e branco, e está saindo aí num valor de R$ 29,90, tá? Aqui já começa do Solomon Kane, a história do Solomon Kane, que tem o roteiro e a arte do Patrick Zicker, né? E é um final de um arco, tá? Essa história do Solomon Kane, ela tá terminando aqui nessa edição, porque ela começou lá na edição 1 da Espada Selvagem, tá? Aí uma folhazinha aí, que é o poema do Jim Zub, né? Que é Invoca Kron, onde essa arte é do De La Torre, né? Rob De La Torre. E aqui tem um poeminha do Zub. E a última história do Alan Quaff, que tem o roteiro e a arte do Alan Quaff, né? É o Engodo do Fosso. O Engodo do Fosso é uma história que não tem fala, tá? É uma história muda, onde você tem o Conan aí dentro do antro de uma besta aí, né? É uma história curtinha também. E ela finaliza, né? A HQ finaliza aí com algumas artes e o que tá vindo pela frente aí, né?
E tem um detalhe que eu vou falar na hora que a gente estiver falando na resenha, também tem um chamado aí para algo futuro, tá? Mas eu vou dar mais detalhes lá na resenha, tá certo? Só para... porque eu não falei, né? Qual que é o título da edição do Solomon Kane? O título da edição do Solomon Kane vai ser O Mestre da Caçada, parte 3, tá? Ela finaliza nessa HQ aqui, tá certo? Então vamos para a resenha e para opinião e até mais. E aí, que bom que vocês estão aqui de volta com a gente, tá, pessoal? Nós do canal Resenha 81 agradecemos aí a audiência, né, a participação de vocês aqui. E hoje a gente vai resenhar Espada Selvagem volume 3. Mas antes da gente começar a resenha, né, peço para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aciona o sino para você receber novas notificações, né, de vídeos, quando saírem vídeos aqui no canal, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa seu joinha, deixa o seu like, né, seu gostei. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, você ajuda demais no engajamento do canal aqui no YouTube, tá? Nós somos um canal pequeno, mas nós queremos crescer para a gente poder dar a nossa opinião nessa gibisfera aí, né? Nossa opinião mais forte nessa gibisfera que está cada vez maior aqui no Brasil, né? Então hoje a gente vai falar sobre a Espada Selvagem de Conan volume 3, tá? Vocês deram um confere na arte aí, deram um confere nas características da edição, tá? Aqui a gente vai falar o que tem aqui dentro, né? O que a Panini traz pra gente, tá? Nesse volume 3, você vai ter a história principal, Os Lobos, né? Lobos da Tundra, que é uma história aí do Frank Thierry nos roteiros e do Cary Nord nas artes. O que o Thierry traz pra gente, tá? Ele traz o Conan sendo amaldiçoado, né? Essa história toda vai girar em torno dessa maldição do Conan. O Conan ele é amaldiçoado numa determinada região, ele é amaldiçoado e ali ele busca a redenção dele, né? Ele busca a cura para essa maldição, tá? Então durante todo o roteiro do Thierry, esse é o objetivo do Conan, tá? Ele não quer saquear, ele não quer roubar nada, ele quer a cura para a maldição dele, tá? Essa maldição é explicada, como que ele contrai a maldição, né? Como que ele é amaldiçoado, é explicado como que ele descobre, né, a cura para essa maldição, e você vai ter todo o caminho do Conan, ele vai percorrendo o caminho até encontrar o que seria, né, o que seria esse remover maldições dele aí, né, o que removeria essa maldição dele, tá? O Thierry faz um trabalho interessante, tá? Ele faz um trabalho interessante e o Nord nas artes aí, né? Ele entrega algo legal, tá? É um desenho bem limpo, um desenho bem finalizado, que dá para você ver as nuances do personagem, né? As características do Conan, né? Você tem aquele Conan bem agressivo, né? Aquele Conan bem marcial, né? E no final, o Conan vai ter um embate aí para poder perder, para poder deixar de ser amaldiçoado, né? Essa é a primeira história. A segunda história é uma história do Solomon Kane, que é o final do arco de histórias, né? Que começou lá no volume 1 desse título, tá? Então você vai ter o Solomon Kane aí, ele está em busca de um garoto, né? Na verdade é do pai e do garoto que foram sequestrados por um ser místico aí, né? E ele vai atrás desse garoto, tentando salvar o garoto, porque ele sabe que o pai, infelizmente, já perdeu a vida, né? E no desenrolar, você vai ter uma construção do Solomon Kane entre o que ele acredita e o que realmente existe. Ele fica nessa dicotomia, né? Será que mesmo eu sendo, porque para quem não tem familiaridade com o personagem, né? O Solomon Kane é muito religioso, né? Muito ali ligado à fé cristã, né? E ali nessa história ele vai ter um pouco ele vai experimentar um pouco do paganismo, né? Da região onde ele atua ali, né? Então é uma história bem interessante também. O responsável por essa história é o Patrick Zicker, tanto na arte quanto no roteiro. E você, para finalizar a edição, você tem um pequeno poema aí do Jim Zub, com uma arte, né, do De La Torre, né?
que é essa Invoca Kron aqui da página. E você vai ter essa outra história, né? A Engodo do Fosso, do Alan Quar. A Engodo do Fosso, ela é uma HQ, a HQ não é uma história muda, né? Você não vai ter balões de fala e vai ser o Conan, ele caindo num fosso, né? E ele tentando sair desse fosso. Mas para sair desse fosso, ele vai ter algumas surpresas quando ele resolve acompanhar uma figura meio misteriosa, né? E ali ele vai ter um embate ali, né, com as feras ali, né, com a fera ali desse poço, e ele tem que sair dali. O interessante é como começa e como termina a, a história, né? Você tem o Conan ali no começo da história, o Conan tá meio com a algibeira meio vazia, né? A algibeira é aquele porta-moedas da era medieval, né? Ela tá meio vazia. Aí na hora que termina a história, sabe que ela vai continuar vazia? Aí você vai ter que ler a história para saber, né? Mas é interessante também, mesmo sendo uma história sem balão, é uma história legalzinha do Conan para poder fechar essa edição da Panini Comics aí, né? E agora, a minha opinião, né, pessoal? O que que eu achei? O poeminha do Zub legal, o fechamento do Solomon Kane lá também é interessante. É uma história que veio desde da volume 1, né, do Conan, desde o volume 1 da Espada Selvagem do Conan, né? Então você tem a parte 1 e a parte 2 dos volumes anteriores e agora o fechamento na parte 3. É um fechamento ok, legalzinho, tá? Nada excepcional, mas é um fechamento ok. Mostra bem, o legal é mostrar essa, esse conflito que o Solomon Kane vai começar a ter, né? Entre paganismo e a fé dele, né? Também é bem interessante. Essa historiazinha, o Engodo do Fosso, é uma história rápida, onde você lê rápido, né? Onde você vê as habilidades do Conan, né? Você tem uma arte meio estilizadinha, mas é uma arte legal, tá? Agora, o problema é, na minha opinião, os Lobos da Tundra, né? Que é a história principal desse título aqui, né? Dessa HQ. A gente tem um problema sério aqui, tá, pessoal? Na minha opinião, é claro, né? Lembrando que essa aqui é a minha opinião. Se você tiver a sua, coloca aí embaixo, tá? Tem algumas partes aqui da HQ que o desenhista, não sei se é o desenhista ou se é o roteirista que decide isso, tá? Mas você tem algumas partes aqui que o desenhista prefere o uso aí da tela preta, né? Lembra muito aquele seriado do Batman lá, né? Na hora que ele tava brigando lá, colocava aquelas onomatopeias assim na página, assim, né? Na tela, assim, para você não ver o soco, né? E, e você tem também alguns cortes, né? Alguns cortes das batalhas assim, né? Para evitar o tipo aqui, ó. Você evita mostrar as lutas, né? Então não sei, isso não me agrada, tá, pessoal? Isso aí não me agrada. Lembrando que a espada selvagem de Conan, né, antiga, ela era preta e branca por esse motivo, né? Porque ela mostrava muita violência, ela mostrava algumas cenas, né, de nudez, né, nudez feminina, né? Seios à mostra, né? Você tinha uma HQ para adultos, né? Aí fugia do código norte-americano, aquele código de censura, né? Então aqui, na minha opinião, o único problema da HQ é a história principal. Ela é uma história legal, mas que seria mais legal se ela mostrasse realmente o embate do Conan, né? Conan cortando cabeças, o Conan estripando os inimigos, né? Mas aí em muitos momentos eles fazem cortes rápidos assim nos quadros para que ele venceu o oponente, mas você não sabe como que ele venceu, né? Tanto que no final ele aparece lá carregando a cabeça de um inimigo, mas seria legal ter mostrado, né, ele fazer esse golpe, né, decepar essa cabeça, que é diferente da volume 2, né? A volume 2 dessa aqui traz bastante ação visceral mesmo, mostrando o Conan em combates. Inclusive a número 1 também traz alguns combates legais do Conan, mas nessa número 2 aqui eu não sei porquê, não sei se foi decisão do roteiro ou decisão da arte, né? Suprimir algumas ações aí, principalmente aquela ação que eu mostrei para vocês, que está toda a tela preta, né? Só com as onomatopeias assim, não sei, acho que é onomatopeia mesmo, né? Aqueles, os sons, né? Você deixa a tela preta o desenhista só faz os sons nos quadros, né? Então isso aí eu acho que diminui um pouco o tesão pela leitura, né, da Espada Selvagem.
porque é aquilo que eu falei, a espada selvagem, ela nasceu preto e branco, num formato diferente, realmente para burlar aquele código de censura que impedia a violência muito, muito extrema, né? A erotização dos quadrinhos, né? Mas a espada selvagem nasceu para isso. Então, você cortar essas partes da história, não sei se deixa, não sei se respeita o legado da história, entendeu? O legado da edição. Então, isso aí é um ponto negativo a meu favor. A história tem um enredo legal? Tem um enredo legal, sim. Mas isso aí diminui muito a força da história, né? E a gente sabe que o Conan é um personagem forte, né? O Conan não é para amador, né? Não é para estômago fraco. É uma história para pessoas que curtem esse tipo de espada feitiçaria mais visceral, né? Então, esse é o único problema aí da Espada Selvagem de Conan volume 3, tá? Na minha opinião. E interessante é o que eles mostram aqui no final, né? Tem um editorialzinho aqui no final onde eles falam a próxima edição, né? Próxima edição, onde você vai ter, onde seria, né? Um crossover, né? Entre a Espada Selvagem de Conan e a Conan o Bárbaro, né? Os dois títulos vão ter um encontro aí, né? Numa, é, num evento, né? Que eles deram o nome de A Batalha da Pedra Negra. Então vamos ver aí, né, o que as próximas edições, tanto da Espada Selvagem de Conan, quanto da Conan o Bárbaro, reserva pra gente aí, né? Eu gosto dessas edições especiais do Conan, tá? Tem bons roteiros nesses especiais do Cimério, né? E é isso aí, pessoal. A Espada Selvagem de Conan foi pra conta, tá? Eu tô atrasado com a Conan o Bárbaro, mas como eu vi esse editorialzinho aqui, eu vou ver se eu coloco Conan o Bárbaro em dia, resenhar para vocês aqui, para quando chegar esse evento a gente poder bater um papo mais certinho, né, sobre o que a gente vai ter dessa batalha pela Pedra Negra aí, né? Batalha da Pedra Negra, tá certo? Então, pessoal, a Espada Selvagem volume 3 foi para conta. Eu agradeço vocês aí de coração mesmo, quem tá até agora no vídeo. Muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, dá o seu joinha aí, né? Deixa seu comentário e compartilha o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Resenha, bate-papo de quadrinho, notícias, né? Vocês conhecendo a gente melhor, tá? Então esse é o Resenha 81, um canal de colecionador para colecionador. Valeu e até o próximo vídeo.